Olá, aqui é o professor Alex Naldo e essa é a segunda parte da teoria de efeito Doppler, na qual nós vamos estudar alguns casos especiais que podem levar, antes de serem investigados com cuidado, o estudante a um pensamento errado. Então, vamos para esses casos especiais. Primeiro, efeito Doppler duplo. Isso daqui acontece quando a fonte que emite o som, ela recebe o som refletido sem parar de se movimentar. Então, vai ter um momento em que um mesmo elemento é fonte e um outro momento em que esse mesmo elemento é o receptor da onda. Tudo isso em movimento. Então, nós temos que fazer dois cálculos de efeito Doppler com referenciais trocados. Então, por exemplo, esse é o caso de um morcego. Um morcego voando a 10 metros por segundo em relação ao solo emite ondas de ultrassom na frequência de 25.000 Hz. Essas ondas atingem uma borboleta que viaja a 2 metros por segundo em relação ao solo e em sentido oposto ao do morcego. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Qual é a frequência detectada pelo morcego após a reflexão das ondas na borboleta? Então, veja, você aí não pode, nesse caso, calcular simplesmente através do efeito Doppler qual é a frequência que chega na borboleta. Aí você aplicaria a fórmula uma vez só. Você tem que aplicar duas vezes, porque num primeiro momento o morcego é a fonte da onda, a borboleta é a receptora. Mas num segundo momento, a onda refletida pela borboleta torna a borboleta uma fonte, e aí o receptor será o morcego. Nessa figura está demonstrado isso, né? Essa onda amarela representa o morcego como fonte, a borboleta como receptora. E a onda azul, o contrário, representa a borboleta como fonte e o morcego como receptor. Tudo isso em movimento, os dois em movimento o tempo inteiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira situação, a emissão do morcego. Todos os dados da questão foram capturados aqui. Tá? Então, veja, o morcego está emitindo aqui, ó, seu ultrassom de 25.000 Hz. Lembre-se que som, né, vai de 20 Hz até 20.000 Hz. 25.000 Hz, então, realmente já é ultrassom. Tudo bem? Ele está viajando no sentido de capturar essa borboleta. E a borboleta está indo ao encontro dele. O módulo das velocidades, 10 para o morcego, 2 para a borboleta. Agora, lembre-se da nossa técnica para estabelecer o referencial. O referencial ele vai ser sempre positivo do observador para a fonte. Nesse primeiro caso, o observador é a borboleta. A fonte do som, que está saindo aqui, ó, o ultrassom, está saindo do morcego. Por isso que o sinal da velocidade do morcego ficou um sinal aqui, ó, negativo. Por quê? Porque o referencial está positivo para a esquerda e o morcego está indo para a direita. Então, na fórmula vai entrar como menos 10. Enquanto que a borboleta ficou com a velocidade positiva. Por quê? Porque ela está indo para a esquerda e o referencial é positivo para a esquerda. Tudo bem? Sempre o referencial é positivo de O para F, de observador para fonte. Ou seja, aonde a ponta da seta fica do referencial, que é a fonte, vai estar lá um sinal de mais. Ok? E aí lembre como é a fórmula. Frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Do outro lado, as informações da fonte, frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Ok? Veja aqui, um lado
da fórmula é do observador. O outro lado da fórmula é o lado da fonte. E o sinal, mais ou menos, você vai escolher de acordo com esse referencial. Então, veja como ficou. Olha lá, frequência detectada pelo observador, que é a borboleta, sobre velocidade do som, e aqui, ó, mais 2. Justamente, ó, mais 2. Está no referencial positivo. Do outro lado, frequência emitida pela fonte, a fonte aqui é o morcego emitindo 25.000 Hz, sobre velocidade do som, e aqui ficou menos 10, porque o morcego está indo para a direita e o referencial é positivo para a esquerda, então por isso menos 10 aqui. Então, resolvendo essa conta, nós ficamos com 25.909,1 Hz. Esta é a frequência que é recebida pela borboleta e é também emitida pela borboleta, porque ela só emite por reflexão aquilo que ela recebe. Então, é mais ou menos assim, ó. A onda que saiu lá do morcego, vamos supor, tem esse comprimento, ó. Tá? Esse comprimento de onda aqui, ó, lambda 1, que tem referência a essa frequência. Tá? Mas como o morcego está se aproximando da borboleta, a borboleta também, né? Estão indo um encontro ao outro, a borboleta vai receber uma frequência mais alta. Vai receber um comprimento de onda menor. Indo para ela, né? Vai receber lambda 2. E quem recebe lambda 2, emite lambda 2. Então, essa é a frequência que a borboleta vai emitir na reflexão. Então, para o próximo caso, segunda situação, agora é a reflexão feita pela borboleta. Agora veja, o referencial mudou, tá vendo? Porque agora o observador é o morcego. A fonte da onda é a borboleta. E ela emite aquilo que ela recebeu. A gente calculou no slide anterior, ok? Então, veja que agora a velocidade do morcego está com sinal positivo, porque agora positivo é para a direita, e o morcego está indo para a direita, enquanto que trocou o sinal aqui, ó. Agora a velocidade da borboleta é que é negativa, porque a borboleta está indo para a esquerda, e agora positivo é ir para a direita. Tá? Então, mesma coisa, né? Frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Do outro lado, frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. E aí vamos lá, ó, frequência do observador. O observador agora é o morcego, sobre 340, que é a velocidade do som, mais a velocidade do morcego ficou mais aqui, ó, tá vendo? Por causa do referencial. Do outro lado, frequência emitida pela fonte. A fonte agora é a borboleta refletindo o sinal que ela recebeu sobre velocidade do som, e agora a velocidade da borboleta ficou negativa por causa do referencial. Então, fazendo essa conta, 26.828,9 Hz. Esta é a frequência recebida pelo morcego. Tá? Então, voltando aqui, ó, do início, o morcego emite 25.000 e recebe 26.828,9. Então, o que acontece aqui? O morcego emite essa onda, com esse comprimento de onda aqui, lambda 1. A borboleta recebe essa onda, recebe e envia essa onda com comprimento de onda lambda 2. E o morcego vai receber essa onda assim, ó. Mais curta ainda, tá vendo? Com comprimento de onda aqui, ó, lambda 3. Então, o morcego emite 25.000 Hz
e recebe 26.828,9. 26.828,9 Hz. Tá bom? Então, efeito Doppler duplo. Você tem que prestar atenção nisso. Em um determinado momento, um elemento é fonte, o outro é observador, e você tem um referencial. Num segundo momento, quem era observador passa a ser fonte, e vice-versa. E aí você tem outro referencial. Então, nas fórmulas, as velocidades vão ter os sinais ajustados pelo referencial. Você tem que fazer, então, 2 vezes o efeito Doppler. Tudo bem? Esse vídeo mostra que até seres humanos são capazes de fazer isso que o morcego fez aí, de emitir e receber, e perceber o ambiente onde ele está. Então essa é a história de um menino que é cego e conseguiu vencer a deficiência visual através dessa técnica. De emitir sons e capturar esses sons. Esse é o carro que vai dar um restart na categoria de SUVs. Chegou um novo Chevrolet Tracker. Só ele tem Wi-Fi, uma ilha de 8 polegadas e 6 airbags. E motor turbo em todas as versões. Tudo de série. Todo mundo sabe que a gente percebe som pelo ouvido, certo? Você vai conhecer agora a história de um menino chamado Ben. Ele virou notícia porque venceu a deficiência de uma forma extraordinária. Com o apoio incansável da mãe, ele desenvolveu capacidades quase sobre-humanas. E para contar essa história de superação, o repórter Rodrigo Alvarez esteve com Ben, na cidade de Sacramento, na Califórnia. Quem passa distraído por essa rua num subúrbio da Califórnia tem a impressão de que Ben Underwood é um adolescente como os outros. 16 anos, sempre sorrindo e brincalhão. Apaixonado pelo basquete e pra lá de abusado na bicicleta. Quando chegamos, Ben não estava. A mãe teve que chamá-lo pelo celular e ele veio de longe, esbaforido. Em quase tudo ele é como os amigos do bairro. Não fosse por um importante detalhe. Ben é cego. Aos 3 anos apareceram manchas brancas nos olhos dele. Os médicos diagnosticaram câncer nas retinas e mesmo depois de 2 cirurgias, ele perdeu completamente a visão. Fez experiências com a bengala, só que ficou perdido e desistiu. Sem que ninguém lhe ensinasse, acabou desenvolvendo uma habilidade bastante incomum. Começou a estalar a língua e descobriu que era possível enxergar com os ouvidos. Criou uma espécie de radar ou sonar. Ele se orienta pelo eco do som que produz. Hoje, enquanto caminha, sabe exatamente onde estão os carros. A bicicleta aponta, mostrando que tem uma árvore à direita. Peço para ele parar perto de uma outra árvore e Ben não se engana. Quando eu estava andando por aqui antes, eu detectei a árvore. E agora sei exatamente onde ela está. Eu posso ouvir que tem uma árvore aqui. Mas como ele sabe diferenciar, por exemplo, uma árvore de um carro? A árvore é muito menor, é mais fina. O carro é comprido. Mas saber o ambiente em que estou me ajuda muito. Se tivesse um carro no meio da floresta, talvez eu pensasse que fosse um animal ou qualquer outra coisa. Para mostrar a precisão da tecnologia de Ben, propusemos um desafio. E é claro que ele topou. Colocamos uma lata de lixo num corredor barulhento, onde funciona um estúdio de música. E olha só a manobra milimétrica que ele fez. Depois de vencer os obstáculos dentro do estúdio, Ben encontrou um universo onde tudo toca a seu favor. Ben usou o método durante muitos anos instintivamente, sem fazer a menor ideia de que reproduzia algo que já existia na natureza.
É o que os cientistas chamam de ecolocalização, bastante comum entre golfinhos e morcegos, mas extremamente raro entre os seres humanos. Debaixo d'água, os golfinhos emitem sons que se propagam em ondas. Ao se encontrar com objetos, os sons voltam a eles na forma de eco. O lapso de tempo entre os sons emitidos e o eco permite ao golfinho determinar a distância que o separa do objeto. Algo parecido acontece com Ben. A mãe acredita que o filho desenvolveu essa habilidade porque nunca disse a ele que estava cego. Desde pequeno, ele aprendeu a ver com os outros sentidos. Depois da segunda cirurgia, ele acordou e disse: "Mãe, eu não posso ver, eu não posso ver." Ela conta que mostrou a Ben que ele podia usar as mãos, o nariz e os ouvidos para entender o mundo. "Eu nunca deixei ele perceber que eu estava com medo e nunca chorei na frente dele", ela conta. "Eu nunca disse que ele era diferente dos outros, porque não existem diferenças." Bom, e se as diferenças existem, pode ser a favor de Ben. Com ouvidos super poderosos e mãos velozes, ele derrota qualquer um no videogame. Ben venceu mais uma. Recentemente, o câncer reapareceu. Ben tem poucos cabelos porque voltou a fazer quimioterapia, mas continua sonhando com o futuro. "Quero ser inventor, ator, escritor e criador de jogos de videogame." E se ele se sente feliz, a resposta é óbvia. Basta observar um pouco para entender algo que Ben já enxergou há muito tempo. Ok? Então, vamos lá. Esse agora é o segundo caso. Aproximação e afastamento da fonte com a mesma velocidade. Então, veja que inicialmente, aqui nós temos uma viatura com a sirene disparando, emitindo uma frequência, e ela vai se aproximando do observador que está parado. Com essa aproximação, a gente espera que o observador capture uma frequência mais alta durante a aproximação. Depois, a viatura passa pelo observador, vai embora com a mesma velocidade, emitindo a mesma frequência. Mas aqui agora a gente espera que ele capte uma frequência menor, um som mais grave durante o afastamento, um som mais agudo durante a aproximação. Mas alguém pode pensar o seguinte: a variação vai ser a mesma. Se aqui eu tenho uma variação de frequência para mais, do outro lado, eu vou ter essa mesma variação de frequência, só que para menos. Então, vamos supor que, se durante a aproximação ele ouviu um som 20 Hz mais agudo, durante o afastamento, alguém poderia pensar que ele iria ouvir um som 20 Hz mais grave. Isso não parece fazer sentido, porque os elementos foram mantidos, a frequência da fonte é a mesma e a velocidade é a mesma. Só que, enquanto aqui acontece aproximação, aqui acontece afastamento. Bom, nós vamos ver pelas contas que isso aqui, essa mesma variação, só que de um lado é de aumento, do outro lado é de perda, ela não ocorre. Vamos lá para as contas? Então, veja, velocidade do som 340 metros por segundo, a ambulância está emitindo 400 Hz, e está com 72 km por hora, 20 metros por segundo, se aproximando de um observador que está parado. Qual a frequência percebida pelo observador? Aí você monta o referencial, né? Ele é sempre positivo do observador para a fonte. Então, nesse caso, todas as velocidades que estiverem para a esquerda serão positivas. As velocidades que estiverem para a direita serão negativas. Então, nesse desenho aqui, ó, você tem o módulo da velocidade da ambulância. Mas veja que na fórmula foi colocado menos 20. Por quê? Porque ela está indo para a direita. Referencial contrário
aquele que é sempre positivo de observador para a fonte, que nesse caso ficou para a esquerda. Ok? Então você vai ter aqui, ó, mais uma vez, como é a fórmula, frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Do outro lado, frequência da fonte sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Então vamos colocar aqui, ó, frequência do observador sobre velocidade do som, mais ou menos zero, porque o observador está parado. Do outro lado, frequência emitida pela ambulância, velocidade do som, e aqui o menos 20 da velocidade da ambulância, velocidade da fonte. Ok? Resolvendo essa conta aqui, ele está ouvindo 425 Hz. Então veja, a ambulância está emitindo 400 Hz, mas esse cara daqui, se você perguntar para ele, ele vai dizer, ó, eu estou ouvindo 425 Hz. Ok? Ou seja, ele está ouvindo uma variação de frequência, um incremento de 25 Hz. Agora, a ambulância já passou por ele e está indo embora com a mesma velocidade. O que vai acontecer? Ele continua parado no mesmo lugar, a velocidade do som é a mesma, a frequência emitida é a mesma, 400 Hz, e a ambulância continua com a mesma velocidade. Agora o referencial é positivo para a direita, o observador é o homem e a fonte sonora é a ambulância. Então veja que agora a ambulância que está indo para a direita vai ter o seu sinal positivo na fórmula. Tudo bem? Então aqui fica frequência detectada pelo observador sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, que é zero, mais ou menos zero, desaparece. Do outro lado, frequência emitida pela fonte, velocidade do som e agora o mais velocidade da fonte. Resolvendo essa conta, ele está ouvindo 377,8 Hz. Ok? Se você fizer uma conta aí, você vai perceber que ele está ouvindo um som mais grave, porque o som emitido é 400, ok? Então, se você fizer, ó, 400 menos 377,8, você vai perceber que ele está ouvindo um som 22,2 Hz, mais grave, um decremento de frequência de 22,2. Veja que antes, durante a aproximação, foi um incremento de 25. Durante o afastamento, um decremento de 22,2. Então, não pense que o mesmo valor do incremento vai ser colocado no decremento. Não é assim. Tudo bem? Terceiro caso. Essa é uma contribuição do meu amigo professor André Weber. Nós discutimos essa situação certa vez no departamento de física. Então, eu resolvi trazer essa contribuição para a aula também, que é a seguinte: fonte com velocidade v e observador parado. Então, olha só o que é que a gente pode pensar. A fonte agora é viatura, ela está emitindo uma frequência, está se movimentando com determinada velocidade e o observador está parado. A gente já sabe que a frequência percebida pelo observador vai ser maior do que a da fonte, porque se trata de uma aproximação, tá? Então, ele vai detectar uma frequência maior. Agora, e se fosse o contrário? Considerando os mesmos dados, a fonte continua sendo a viatura, emitindo a mesma frequência, só que agora a fonte é que está parada. E é o observador que está em movimento, com a mesma velocidade que a ambulância tinha antes. O que a gente pode ser levado a pensar rapidamente, no raciocínio rápido? Ora, ele vai ouvir a mesma frequência, porque tanto faz se é a fonte que está se aproximando do observador que está parado, ou se é o observador que está se aproximando da fonte que está parada. Se V foi o mesmo, e a frequência emitida pela fonte é a mesma, então a gente espera a priori que a frequência percebida pelo ouvinte seja a mesma, certo? Pois é, só que não é assim. As frequências percebidas nos casos A e B são as mesmas? É isso que a gente vai ver aqui. Então veja, no primeiro caso, a fonte está emitindo 100 Hz, se movimentando a 50 metros por segundo.
A distância inicial que eu botei aqui entre os dois é de 3.000 metros. A velocidade do som, 300 metros por segundo. Veja que eu alterei aqui, né? Coloquei uma velocidade de 300. Então, qual é a frequência percebida pelo ouvinte? O referencial é sempre positivo, do observador para a fonte. Então, a gente já espera que a ambulância que está indo no sentido contrário ao do referencial tenha o seu sinal negativado na fórmula, certo? Então, está aqui, ó. Frequência percebida pelo ouvinte sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade do ouvinte. O ouvinte está com velocidade zero. Do outro lado, frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som e aqui menos 50, porque a velocidade da fonte está indo para a direita, enquanto o referencial é positivo para a esquerda, sempre positivo de O para F, de observador para fonte. Resolvendo essa conta, você vai achar 120 Hz. Então, nessa aproximação, esse carinha aqui está ouvindo 120 Hz. Um som 20 Hz mais agudo. Ok? Tudo bem. Agora, por que que isso acontece? Explicando agora por dentro o que acontece fisicamente nesse caso. Veja. Primeiro, vamos calcular o intervalo de tempo do percurso da primeira frente de onda. Então, a ambulância ela está emitindo ondas. Aqui, ó, foi a primeira frente de onda. Essa primeira frente de onda viaja com a velocidade do som. Ok? Ela viaja com a velocidade do som e, inicialmente, entre ela e o observador tem uma distância de 3.000 metros. A velocidade do som, nós colocamos aqui, 300 metros por segundo. Ora, você sabe que velocidade é espaço sobre tempo. Então, tempo vai ser espaço dividido pela velocidade. Então, essa primeira frente de onda do som, o ΔT dela, vai ser espaço dividido pela velocidade. O espaço de 3.000 metros inicialmente com a velocidade de 300 metros por segundo. Então, leva 10 segundos. Essa primeira frente de onda leva 10 segundos para chegar até o ouvinte. Bom, o ΔT do percurso da fonte. ΔT é espaço sobre velocidade. Então, vamos lá. A fonte sonora está a uma distância de 3.000, viajando a uma velocidade de 50 metros por segundo. Distância sobre velocidade, 60 segundos. Enquanto a primeira frente de onda leva 10 segundos para chegar até o observador, a ambulância leva 60 segundos para chegar. Então, eu te pergunto, qual é o tempo da audição? Durante quanto tempo, nesse experimento daqui, o observador vai ouvir o barulho desse som mais agudo? Durante quanto tempo ele vai ouvir esses 120 Hz que a gente calculou? Bom, o tempo da audição vai ser justamente o tempo do percurso da primeira frente de onda. Aliás, o tempo que levou a ambulância percorrendo, menos o tempo da primeira frente de onda chegar, 50 segundos. Por que isso? Porque, veja, ó, pois dos 60 segundos do percurso da fonte, o observador só começa a escutar o ruído quando a primeira frente de onda passa por ele. E isso só ocorre após 10 segundos. Logo, o tempo de audição é 60 menos 10, 50 segundos. Ok? Porque quando essa frente de onda é emitida, ela não chega aqui instantaneamente. Ela leva 10 segundos para chegar. Enquanto que a ambulância se movimenta apenas por 60 segundos. Então, ele vai ouvir esse ruído mais agudo por 50 segundos. Tá bom? Então, enquanto percorreu por 60 segundos, a fonte emitiu 100 frentes de onda por segundo, porque a frequência é 100 Hz. Logo, vamos lá. Qual o número de frentes de onda que atingiram o observador? Bom, se a fonte
percorreu por 60 segundos, emitindo 100 frentes de ondas por segundo, o observador foi atingido por 6.000 frentes de onda. Mas 6.000 frentes de onda em quanto tempo? No tempo da audição, né? Esse número de frentes passou pelo observador durante o tempo da audição, que foi de 50 segundos. Logo, a frequência que ele observou é o número de frentes durante o tempo da audição. Ele foi atingido por 6.000 frentes de onda durante 50 segundos, que é o tempo da audição. Se você fizer essa conta aqui, vai achar exatamente a frequência que foi calculada pela fórmula do efeito Doppler, 120 Hz. Tudo bem? Agora, é o segundo caso. Vejo que são os mesmos elementos numéricos, né? A velocidade do som continua 300 metros por segundo, a frequência emitida pela ambulância 100 Hz, só que agora a ambulância que está parada. A distância continua sendo de 3.000 metros, a velocidade da aproximação é de 50, continua sendo a mesma, né? Esse cara aqui é uma espécie de The Flash, né? 50 metros por segundo. Tudo bem? Bom, qual é a frequência que ele vai ouvir? Nós calculamos no caso anterior 120 Hz, quando a ambulância se aproxima dele, emitindo 100 Hz, viajando a 50 metros por segundo. E quando é o contrário? Ele é que está a 50 metros por segundo, se aproximando da ambulância, que está emitindo 100 Hz. Vamos lá. Observador, fonte. Bom, como a velocidade agora é do observador e o observador está indo para a esquerda e o referencial está positivo para a esquerda, ele é sempre positivo de O para F, na fórmula a velocidade do observador vai ser colocada como positiva. Então vamos lá, ó. Fazendo aqui, ó, frequência do observador sobre velocidade do som mais velocidade do observador, está no referencial positivo. Do outro lado, frequência emitida pela fonte sobre velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que é zero. Então, mais ou menos zero desaparece. Fazendo essa conta, deu, durante essa aproximação, 116,7 Hz. Realmente, ele também está ouvindo um som mais agudo. Se você perguntar ele aqui, ó, você está ouvindo os 100 Hz que estão saindo da ambulância? Ele vai dizer, não, eu estou ouvindo 116,7 Hz. Mas não foi os 120 Hz calculado no problema anterior. Ok? Por quê? Vamos lá. Mesma coisa. Tempo de percurso da primeira frente de onda. Bom, agora vamos lá, né? A primeira frente de onda, ela sai aqui, com a velocidade do som. Ok? Então, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Então, o tempo vai ser o espaço percorrido pela primeira frente de onda do som sobre a velocidade. Só que agora é a velocidade relativa. Percebeu? Porque agora você tem o som viajando para a direita a 300 metros por segundo, enquanto que o homem viajando para a esquerda a 50 metros por segundo. Então, você vai ter aqui, ó, que o percurso da primeira frente de onda até atingir o homem vai ser de 3.000 dividido por 350, que é 8,57 segundos. Por outro lado, o tempo de percurso do observador. O observador ele vai percorrer uma distância de 3.000 metros com uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, isso vai dar 60 segundos de percurso do observador. E qual é o tempo de audição? Justamente, não é? A subtração do tempo do percurso do observador menos o tempo do percurso da primeira frente de onda. Então, o tempo de audição é 51,43 segundos. Por que isso? Pois, dos 60 segundos de percurso do ouvinte, ele só começa a escutar o ruído quando a primeira frente de onda passa por ele. E isso só ocorre após 8,57 segundos. Logo, o tempo de audição é o tempo total que ele andou correndo, menos o tempo que a primeira frente de onda chegou até ele. Então, ele ouviu o ruído, apesar de ter aí 60 segundos de movimento dele
ele só ouviu o som por 51,43 segundos. Então, enquanto o observador percorreu por 60 segundos, ele recebeu da fonte 100 frentes de onda por segundo. Então, qual foi o número de frentes de onda que atingiram o observador? Bom, ele recebeu 100 frentes de ondas por segundo, porque a frequência da fonte é 100 Hz, e o tempo do movimento dele foi de 60 segundos. Então, ele também recebeu 6.000 frentes de onda. Bom, mas esse número de frentes de onda passou pelo observador durante o tempo da audição. E o tempo da audição foi de 51,43 segundos. Logo, a frequência observada vai ser 6.000 frentes de onda, né, o número de frentes que passou por ele, pelo ΔT da audição. Então, isso dá 116,7 Hz, exatamente o valor calculado pela fórmula do efeito Doppler. Então, veja que uma coisa é a fonte em movimento em direção ao observador, outra coisa é o observador em movimento em direção à fonte, não é? Porque a fonte está emitindo as suas ondas, enquanto que o observador não emite fonte nenhuma, ele só escuta, ok? Então, tem essa diferença aí. Usos tecnológicos. O efeito Doppler ele é utilizado, por exemplo, para a detecção de excessos de velocidade. Tudo bem? Então, você tem aqui um radar que emite um determinado comprimento de onda. Esse comprimento de onda ele vai bater no carro. Como o carro tem uma velocidade, trata-se de um afastamento entre a fonte e o observador, nesse primeiro momento. O que vai acontecer? Vai acontecer a reflexão. E na reflexão, o carro passa a ser a fonte. Que vai emitir uma onda mais longa. Ok? Então, esse aparelho lá tem um computadorzinho que sabe qual foi a frequência emitida, recebe a frequência que veio do carro refletida, usa isso dentro de uma fórmula matemática e diz qual é a velocidade do carro. Tudo bem? Bom, então você tem aqui o pulso emitido e o pulso refletido. Outra coisa que você pode fazer é o uso de efeito Doppler na medicina. Tudo que se move dentro do corpo pode ser investigado pelo efeito Doppler. Tudo bem? Então, veja aqui o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, nós temos aqui hemácias, por exemplo, né? Os glóbulos estão viajando com uma determinada velocidade. Então, a mesma coisa, né? Esse aparelho ele vai emitir ondas, essas ondas vão bater nas estruturas que estão no sangue, essas estruturas então vão refletir uma onda. Como se trata de uma aproximação, do jeito que o observador está aqui, do jeito que a fonte foi colocada, a fonte de ondas, né? Os observadores dessa primeira onda serão essas estruturas aqui do sangue. Trata-se de uma aproximação, então, né, entre as estruturas e a fonte. Veja que a onda que retorna ela é mais curta do que a onda que é emitida. Okay? Então, por essa diferença de frequências, você tem aqui a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, o que vai acontecer se, por exemplo, nessa artéria ou nessa veia aqui, você tiver uma aglomeração, por exemplo, de gordura? Na parede aqui dessa artéria. Ora, pelas leis aqui que a gente tem que obedecer às leis da hidrodinâmica, né? A lei da continuidade exige que essa partícula aqui, ela tem velocidade v'. Quando ela passa pelo estrangulamento, ela passa com velocidade v'. Depois ela volta a ter a velocidade v' dela restituída. Ok? É só você apertar a ponta da mangueira para você ver que o jato vai mais longe.
Por quê? Porque você aumentou a velocidade das partículas da água ao passar pelo bico da mangueira que você apertou. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que o fluxo sanguíneo esperado por esse aparelho, o correto, seja com velocidade Vzinho. Quando esse aparelho foi colocado nessa região aqui, ó, ele detecta a velocidade Vzão. Então, esse aparelho pode identificar que nessa região aqui tem algum obstáculo à passagem do sangue, tem algum estrangulamento, porque a velocidade de retorno não foi a esperada, foi maior do que a esperada. Ok? E na astronomia? Na astronomia você detecta exoplanetas. Então, veja, você tem aqui, ó, uma estrela que funciona como Sol. E aqui um planeta orbitando essa estrela. Veja que o centro de gravidade entre esses dois astros, um de massa mzão e outro de massa mzinho, o centro de gravidade, vamos supor que fique aqui. Então, na verdade, a estrela ela fica orbitando esse ponto vazio, enquanto que essa massa aqui, ó, desse planetinha também fica orbitando esse ponto aqui. Ok? Quando esse ponto fica fora da estrela, nós dizemos que é um sistema de estrelas duplas ou planetas duplos. Quando esse ponto aqui fica dentro da estrela, nós dizemos que esse cara de cá é um planeta e esse é uma estrela. Tá bom? É o caso, por exemplo, da nossa Lua. Por que nós chamamos a nossa Lua de satélite? Porque aqui nós temos a Terra, aqui nós temos a Lua, e o ponto que é o centro de gravidade da Terra e Lua fica dentro da Terra. Por isso que a Lua é chamada de satélite. Se o centro de gravidade do sistema Terra-Lua ficasse fora da Terra, nós teríamos dois planetas. Seria um sistema ali de planetas duplos orbitando um ponto vazio. Então veja que ao orbitar a estrela, vai provocar com que a estrela fique também nesse movimento para cá e para lá. Ora, se você é um observador que está na Terra, aqui, você vai perceber que vai ter um momento que essa estrela vai estar se aproximando de você. Quando ela estiver fazendo outro percurso, você aqui na Terra, vai ver que a estrela está se afastando de você. Ora, vamos supor que essa estrela esteja emitindo luz branca. Quando você aproxima a fonte de emissão das ondas, você vai perceber um comprimento de onda menor. E na luz, comprimentos de ondas menores tendem para o azul. Então, quando essa estrela estiver aqui, ó, nesse movimento orbital desse ponto provocado pela perturbação gravitacional desse planeta, quando essa estrela estiver passando por esse percurso, você vai olhar para ela e vai ver ela mais azulada. Ok? Já, quando ela estiver indo para o outro percurso da órbita dela, em relação ao centro de gravidade aqui do planeta, ó, ela vai estar se afastando da Terra. Se afastando, vai produzir ondas mais longas. Ondas mais longas vão tender para o vermelho. Então, você vai olhar para essa estrela e vai ver ela mais avermelhada. Isso é o efeito Doppler da luz. Ok? Então, ora você vai ver o planeta, aliás, ora você vai ver a estrela mais avermelhada, ora você vai ver no gráfico a sua estrela mais azulada, ou em tons de roxo. Então, se você olha para uma estrela e vê que ela fica mudando de tonalidade, é porque certamente tem um planeta em sua órbita que está provocando essa perturbação gravitacional, fazendo com que a estrela fique orbitando um ponto. Então, ora ela se aproxima, ora se afasta de nós. Ok? Então, exoplanetas, planetas fora do sistema solar, são detectados pelo efeito Doppler da luz. Uma outra coisa que nós podemos ver, do ponto de vista aí da astronomia, é a expansão do universo. Então, veja, quando você está aqui na Terra e olha para uma galáxia, e a galáxia está se afastando de você, ela está emitindo um comprimento de onda maior por efeito Doppler. Aí você vai ver a galáxia avermelhada. Agora, se você estiver olhando para uma galáxia
e ela estiver em um tom azulado, é porque ela está se aproximando da Via Láctea. Ok? Então, com isso se descobriu que o universo está em expansão. Porque quando daqui da Terra nós olhamos para as galáxias, quase que a totalidade das galáxias vistas daqui do nosso planeta estão assim com os seus comprimentos de onda deslocando para o vermelho. Redshift, ok? Então, isso significa dizer que as galáxias estão se afastando daqui da nossa galáxia, que é a Via Láctea. A grande maioria das galáxias estão se afastando. Ok? Existe uma galáxia que está se aproximando de nós, que nós observamos elas em tom azulado. E num futuro distante, essa galáxia vai passar pela nossa. Elas vão colidir. Mas a grande maioria das galáxias do universo estão avermelhadas, vamos dizer assim. Então isso mostra que o universo está em expansão. Isso pelo efeito Doppler da luz. Ok? Bom, no nosso próximo encontro, vamos estudar o número de Mach, o estrondo sônico. Isso aqui é produzido quando os objetos conseguem viajar mais rápido do que o som. Eles conseguem vencer a barreira do som e isso produz alguns efeitos. Tudo bem? Bom, então espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima.